Bem-vindos ao Expanda Podcast. Eu sou o Rafa, como provavelmente vocês conhecem, e aqui vocês encontram opinião, informação e, claro, expansão de consciência. E quem tá aqui hoje para trazer expansão de consciência é meu querido amigo Wagner Borges. Seja muito bem-vindo, Rafa, Wagner. tempo que a gente não se via, hein, cara? Verdade. Parabéns aqui pelo programa, né? Tomara que bombe, né? Vá pra frente e tomara que você traga muita gente legal aqui para compartilhar coisa legal. A ideia é expandir a consciência. Tanto a minha quanto a de quem estiver assistindo, né? Sempre expande, né? Porque mesmo que alguém esteja explicando alguma coisa, alguém está aprendendo na explicação e você aprende enquanto você explica, reforça o que você sabe. E você, muitas vezes, tudo aquilo que você estuda e compartilha, enquanto você vai falando daquilo, você mantém aquilo ativo em você. Então, no fundo, todo mundo aprende. Você sabe que eu percebi isso quando eu fazia faculdade? Quando eu fazia faculdade, às vezes eu não estava entendendo um negócio de algum exercício, né? Eu fiz engenharia, então é matemática o tempo todo. Aí chegava alguém e perguntava para mim: Rafael, você sabe fazer isso aqui? Me ensina a fazer esse negócio? Eu falo: peraí, deixa eu ver. O fato de eu explicar para alguém faria eu entender o negócio que eu estava fazendo. E à medida que você vai explicando, aquilo registra mais ainda na tua memória. Então vira parte de você também. Então, quem está aprendendo, recebendo informação, aprende. Quem está passando também aprende. Quando você nota isso, você percebe que no final todo mundo é professor e aluno um do outro, cara. É assim que é a vida. É verdade, Wagner. Eu imagino que você deva ter várias lições aí, várias histórias aí, né? Em tantas palestras, em tantos... Cara, são muitos anos, né? E eu adoro o que eu faço, né? Porque eu tento passar, compartilhar coisas legais dentro da chamada espiritualidade, né? E aí, cara, eu sempre falo o seguinte, Rafa, se eu recebesse, por exemplo, uma inspiração ou algo para passar para você, antes que chegue em você, passou primeiro por mim. Então, eu sou o primeiro a receber. E eu conheci médiuns em que eles recebiam algo para alguém, passava a mensagem, mas eles não aproveitavam. Então, a pessoa que recebia a mensagem crescia e o médium, enquanto a pessoa, não crescia. E aí, a pessoa que recebia a mensagem avançava mais do que o médium avançava no processo dele. Eu não cometo esse erro. Se eu pego algo e trago, eu sou o primeiro a ver e olha assim, deixa eu ver o que pega para mim. Porque senão você não aprende com a mensagem também. A mensagem é para o outro. Porém, como o ser humano é muito parecido, o que acontece? O que toca para o outro pode tocar alguma coisa para você. Então, eu estou sempre de olho no que eu recebo, eu sempre fico de olho e vejo o que pega para mim. Não, sensacional. Ô, Wagner, eu vejo que você geralmente posta alguma coisa, ou muitas vezes você trouxe mensagens aqui, quando eu estava no Estúdio Podcast ainda, até ao vivo mesmo. Essas mensagens chegam para você, tem um endereço? Não, necessariamente não, porque como eu trabalho com um público grande, na maioria das vezes que alguma coisa vem é no sentido de conhecimento geral, mas muitas vezes vem alguma coisa e não é que eu fui procurar lá, simplesmente vem especificamente para alguém, mas vai ser sempre no sentido de ajudar, clarear, não no sentido pessoal do que alguém deve fazer, porque cada um está na própria experiência e precisa aprender, mas às vezes um toque que vem no momento certo, clareia para a pessoa algo que senão ela erraria e cairia num buraco profundo. Então, às vezes vem, mas não sou eu que fui atrás. Aquilo acaba vindo e sempre com pessoas que eu conheço. Porque você fala assim, pega algo do meu tio extrafísico, que eu nunca vi, fica mais difícil. Agora, eu conheço você passa para o lado de lá, eventualmente eu vou poder perceber você e posso pegar algo para cá. A gente já tem um link, já conhece, é muito mais fácil. Sim, não, o recado ali é direto, né? É diferente, né? E, Wagner, a gente vai falar aqui sobre saídas do corpo. Tá. Né? Inclusive, tá aberto aí para quem quiser deixar uma pergunta aí. O Wagner hoje tá aqui para responder você. Né? A gente vai fala pro pessoal fazer perguntas simples. Porque coisa muito difícil eu não sei. Que nada, o Wagner pode fazer pergunta difícil. O Wagner é referência aí, tá tirando onda aqui. Ô Wagner, inclusive a gente já conversou outras vezes, você também já em saídas do corpo, em projeções astrais, já fez até cursos aí, assistiu palestras aí. Ah, também. Sim. Uma das coisas boas das saídas do corpo, é claro, Rafael, para quem aprofunda. Porque muitas pessoas têm saída do corpo, mas não tem objetivo na saída e nem aprofunda. Fica uma coisa meio periférica, superficial.
Pessoas que estudam a parte espiritual e que têm saídas do corpo, independentemente da saída, elas já estudavam aqui, então elas já queriam aprofundar aqui. Quando ela se vê lá fora, ela vai aprofundar. Então, uma das formas de aprofundamento que guias espirituais, mentores, levam a pessoa fora é para assistir cursos e palestras fora do corpo. Então imagina, Rafa, eu sou o teu mentor e aí em determinado subplano extrafísico vai vir um ser espiritual para dar uma palestra para aqueles espíritos que estão naquela condição, naquele subplano, naquela vibração. Ele vai dar uma palestra lá sobre expansão da consciência, né? E aí eu sei disso, você aqui na matéria, você não está sabendo. Durante o sono eu ajudo você numa saída e levo você até lá, eu matriculo você lá. Sem o meu concurso, você nem saberia que teria lá. Esse é um dos benefícios do mentor, que não é ficar dando dica pessoal, é levar você para estudar. E aí levo você para você assistir aquela palestra especial daquele ser de luz que veio de um plano maior, num lugar intermediário e ensinou algo. Você volta para o corpo. Mesmo que você não lembre, você encaixa e apaga, e aí, ao apagar, o cérebro mistura os sonhos. Quando você acordar, não vai lembrar, mas aquilo está dentro de você. No outro dia você acorda assim, tô cheio de ideia, tô criativo, deixa eu montar uma aula. Então, muitas coisas que eu aprendi, que eu passo em palestras e cursos, eu assisti lá fora. Eu aprendi, eu tenho essa vantagem de ter pego muita coisa lá, eu adapto do meu jeito, mas o start veio lá de fora. E eu agradeço aí os mentores que me matricularam e me levaram. Porque, como eu trabalho com público, né, em muitos contextos, eles precisam investir um pouco também, me ampliando um pouco, para eu poder descer com mais coisa. Então, o pessoal fala assim, você não pode sair do corpo e ficar perguntando para o guia o número da loto. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho algo para aprender que vai gerar várias palestras, vários textos, várias inspirações, e essa riqueza é a que eu trago. Eu não tenho como saber o número da loto e nem adianta perguntar, que ninguém vai me informar. Agora, se eu perguntar assim, como eu faço para vencer a mim mesmo, sempre vai ter um toque para eu melhorar. Então, bacana. Esses mentores que matriculam a gente são os melhores, né? Olha, Rafael, se você pensar em seres de luz que ajudam você anonimamente, invisivelmente, você não precisa nem acreditar neles, amam você incondicionalmente, mesmo você fazendo um monte de besteira cá embaixo eles não ficam julgando nada, têm amor incondicional e ainda nos ajudam, e de graça, cara. Nenhum deles ganha um salário no Ministério do Trabalho Espiritual para ser guia do Rafael, meu. Simplesmente eles ajudam pela própria bondade e estado de consciência deles, assim como o irmão mais velho ajuda o mais novo naturalmente. Não, legal. Eu tenho uns mentores aí que eu amo aí. Tem uma mentora aí que eu amo aí que me matricula. E outra coisa, Rafa, muita gente fica querendo saber quem é o mentor, o nome de mentor, qual é a falante. Isso, numa escala maior, é irrelevante, cara. Isso irrelevante. É porque isso aí é pra gente, né? A gente aqui. A gente não é nem o Wagner e o Rafael, isso aí foi o nome. Exatamente, gente, é um nome. Nós não somos o número do RG, a estrutura física, nós somos a consciência espiritual temporariamente aportados como homens e mulheres nesse momento. Nenhum de nós é sequer humano. Nós somos cidadãos universais temporariamente na condição humana. Então, cada vida que a gente desce é um papel, uma representação. Quando você desencarna, você precisa se liberar do papel, voltar à tua essência com o aprendizado daquele tempo ali, mas sempre para expandir mais. Então, nome é relativo, forma é relativa. Aí chega alguém e fala, eu queria que você identificasse meu mentor, me dissesse o nome, e a pessoa normalmente, aqui no Ocidente, o que é que ela quer? Mentor louro de olhos azuis, que é mentor sueco nórdico, primo do Thor. Aí você fala assim, e outra, ela quer um mestre ascensionado do lado ou um ET vindo de um planeta superior. Aí você fala, eu tô vendo um preto velho do seu lado, ou estou vendo uma presença indígena extrafísica, e a pessoa fala, só isso e os outros mentores. Ela quer pedigree de mentor. Poxa. E ela fala, eu queria um mestre ascensionado. Eu falo, este indígena e esse preto velho já foram ascensionados em outra vida e humildemente desce para trabalhar aqui, toma essa forma. E são muito melhores do que você imagina. Para com essa besteira, observa qual é a qualidade do ensinamento que é passado para você e a qualidade da energia. A energia não deixa dúvida. Um ser de luz vai te trazer serenidade, vai te trazer conceitos positivos para a tua evolução. Então observa isso. E em contrapartida, Rafael, como o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e plasma o que a pessoa pensa, espíritos obsessores
assediadores podem tomar a forma do que a pessoa quer, toma a forma de um mentor desses, todo paramentado, e engana a pessoa, e a pessoa achando que está em contato com alguém de alto nível e está sendo assediada numa obsessão, o obsessor plasmado diferente, porque alguém pode plasmar uma forma diferente, mas a intenção determina a qualidade da energia. Toma uma forma linda, mas a energia não presta. Sim. E se a pessoa não prestou atenção na energia só na aparência, ela vai ser enganada. Não, totalmente. Ô Wagner, você falou sobre consciência ali, que a gente é uma consciência. E você já teve essa sensação de ser uma consciência, de se desprender tanto daqui da forma humana, a ponto de se sentir da forma mais pura ali? Sim, mas eu acho que todo mundo em algum momento sente isso, mas apenas não detecta. Porque, por exemplo, qualquer ser humano olhando para o espaço sideral não tem como não se admirar. O nosso planeta é deste tamaninho no meio do infinito. Então, quando você olha isso, qual é a pergunta que surge? Se o infinito material já é essa imensidão, imagina o infinito espiritual que permeia esse infinito material, e imagina a causa invisível geradora de tudo, que não é um cara branco e barbudo lá em cima, Sim. mas um poder incomensurável capaz de gerar zilhões de estrelas e seres. Então, em algum momento, um ser humano olhando para o espaço, às vezes pinta lá dentro dele um toquezinho da essência. Às vezes a pessoa acorda de madrugada, Rafael, ou está meditando e de repente ela sente saudade de algo que ela não sabe o que é. Não é saudade de uma pessoa, né? É uma saudade indefinida. Sabe o que é isso? Saudade de casa, cara. Ou saudade de presenças espirituais que ficaram lá e ela desceu. E essa saudade, se ela não compreender, pode se tornar um processo emocional ruim, dela se sentir deslocada. Se a pessoa sente essa saudade, ela deve usar a saudade para crescer. Tipo, tô com saudade de algo que não é aqui. Então, deixa eu cumprir direito o que eu vim fazer aqui, que cumprindo direito, seja lá o que for, eu retorno para o ponto onde eu tô saudade. Então, para voltar para aquele ponto que eu sinto falta, preciso aproveitar o tempo da encarnação e fazer algo legal, para aí eu voltar para o ponto onde eu estou sendo saudade. A saudade só acaba depois da missão. Sim. Tem uma pergunta aqui do Wagner Pereira. Ele falou aqui, ó. Pergunta pro Wagner se o chakra coronário é o único chakra que vai junto com a gente após a morte, pois o chakra coronário é o chamado de chakra acástico. Esse aí é o top de linha, o chakra coronário. Os 7 chakras principais, Rafa, eles estão ligados ao sistema endócrino aqui no corpo. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas produtoras de hormônios que viajam pela corrente sanguínea para equilibrar as funções do metabolismo. Quando você fala endócrina, vem do grego endo, por dentro. Então, os antigos yogis, porque o primeiro estudo de chakras a surgir na Terra foi na velha Índia, e o nome que os chakras tinham eram em sânscrito. A literatura de chakras no Ocidente surgiu no século XX, pra você ter uma ideia da defasagem de tempo. Poxa. Quando a literatura de chakras surgiu aqui, já existia há muito tempo na Índia, né? E eu estou falando da Índia de outrora, não a Índia de hoje, que tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, ultrapassou a densidade demográfica da China, é o país mais populoso do mundo, que tem até bomba atômica, toda hora com escaramuça com o Paquistão. E então, o que acontece? Não quer ser mais chamado de Índia. E a Índia tem uma série de problemas sociais, porque é muita gente num lugar, tal. Não estou falando dessa Índia, mas da Índia dos Upanishads, dos Vedas, do Ramayana, essa parte que eu sou apaixonado, que a parte espiritual nunca foi a parte material de um país lá do Oriente. Então, o que acontece? Eles criaram um estudo de chakras porque percebiam por clarividência a aura e os centros energéticos. E eles notaram que haviam 7 centros maiores e mais coloridos do que todos os outros, que era a cabeça, testa, garganta, peito, umbigo, baixo ventre e base da coluna. Quando eles foram investigar, notaram que cada um desses centros estava conectado com uma glândula do sistema endócrino. A expressão endócrino não existia na Índia, ela é grega. Mas eles percebiam, tipo, este aqui, quando capta energia cósmica e ela entra atravessando o cérebro, incide em cima daquela glândula que está no meio da cabeça. É claro que não havia o nome glândula pineal na Índia antiga. O nome pineal é ocidental. Viam esse chakra da testa. Ele incidia para dentro na glândula que está aqui, que é a pituitária.
Esse aqui, o laríngeo ligado à tiroide, o do peito ligado ao timo, barriga, pâncreas, baixo ventre e gônadas, que é testículos no homem, ovários na mulher, e o da base da coluna, quando a energia sobe, pega as suprarrenais ou adrenais em cima dos rins. Então passaram a falar de 7 chakras e foram criando os nomes. Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, tá? Que foi convertido aqui para o inglês como chakra coronário, que é o nome que se usa aqui. Porém, o nome sânscrito ele tinha uma poética, que aí vai ao encontro da pergunta dele. Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. Rafa, como se houvesse uma flor em botão, que lentamente, pelo poder da luz e da evolução, ela vai abrindo as pétalas e se abrindo para o jardim do infinito, que são as estrelas. Quer dizer, o chakra mais alto, o único que aponta para cima, quer dizer, o top de linha. Aí, quando ele falou o chakra do Akash, o Akash é o éter, o espaço, que é o que está além da atmosfera. Esse é o chakra da consciência cósmica. Ele está correto. Tá. O chakra frontal, ligado à hipófise, ligado mais à clarividência, chamado em sânscrito de Ajna, o centro de comando. O laríngeo, como a gente chama aqui, ganha o nome de Vishuddha, o purificador. O cardiorrespiratório ganha o nome de Anahata, o invicto, o inviolado. O chakra umbilical, Manipura, a cidade das joias. O do baixo ventre, Swadhisthana, que é a morada do sol, a morada do eu. E o da base da coluna, Muladhara, que é base e fundamento do corpo. Daí você chama de chakra básico. Então, voltando para esse chakra aqui, que é a pergunta dele. É o único que está aberto para cima, de volta para as estrelas. Então, eu costumo brincar com meus alunos. Esse é o único chakra real. Todos os outros são pequenos degraus para chegar um dia no ápice da consciência cósmica. Agora, a pergunta dele é se a gente leva... É o único chakra... Isso. Não, na verdade, nós estamos encaixados no corpo. Quando uma pessoa desencaixa, sai do corpo, seja durante o sono ou pela morte, o corpo espiritual dela também é uma estrutura energética. E o corpo humano é matéria, e matéria é energia condensada. Então, o corpo humano tem um conjunto de chakras ligado à parte anatômica e biológica. Tá? Quando o corpo astral sai, as funções biológicas ficam aqui. Então, não teria sentido um chakra cardiorrespiratório que funciona aqui no corpo espiritual que não respira. Né? E outra, o corpo espiritual pode virar uma bola de luz. Nem sempre tem a forma humanoide. E aí como é que você vai achar um chakra da testa numa bola de luz que não tem cabeça? Então, os chakras do corpo astral, tá, são dotados de alta plasticidade. Quando ele muda, eles mudam junto. Então, não são chakras fixos como os daqui. E no conjunto dos chakras astrais ou parachakras, que continua vigorando esse sistema, o grande chakra é o do alto da cabeça, que é o que ele está perguntando. Então, nós levamos para fora um campo espiritual que já tinha chakras. Rafael, antes de você descer para viver aqui, você vivia no plano espiritual. Então, você não nasceu vivo, você já estava. Você entrou. Um dia você sai. Então, você já tinha chakras lá, que é a forma de você trocar energia com o meio. Mas as funções diferentes. Ao encaixar aqui, ocorre um encaixe e aí os chakras acabam encaixando nos novos chakras do corpo humano, como uma coisa só. Na hora que desencaixa, os chakras do campo energético se dissolvem com o cadáver e os chakras astrais continuam lá, só que as funções não são iguais aqui. E desses chakras astrais, o grande chakra, como sempre é a pergunta dele, é o do alto da cabeça, que eu vou repetir. É o único chakra que não é fake, é o real, porque todos os outros são degraus para chegar nele. Não, bacana, Wagner. E uma pergunta que eu faço, eu sou muito cético em relação a muita coisa, e eu fico me questionando por conta das influências justamente desses hormônios que a gente tem no nosso corpo biologicamente. Influi, inclusive, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. Muitos hormônios mexem com isso. A gente está vendo aí, por exemplo, a testosterona. Uma mulher, quando está grávida, ela tem sentimentos diferentes. Ou então, quando está em período menstrual. Tem essa mudança de visão de mundo ali e as atitudes mudam. Quando a gente está no corpo astral, livre aqui da parte física. A parte hormonal não está junto. A parte hormonal foi embora. Eu vou dar um exemplo. Como é que é o ser humano sem essas influências? Vou te dar um exemplo. Você vai mergulhar em alta profundidade. Então, você precisa de uma roupa especial de mergulho para aguentar a pressão. E quando você sai do mar, você tem que fazer uma descompressão. Sim, total. Nessa analogia, reencarnar é entrar num equipamento para mergulho profundo, bem grosso.
Então você sem o equipamento, você nada melhor. Mas com o equipamento para alta profundidade para você aguentar, os movimentos são mais lentos. Você causa o movimento, mas o equipamento restringe você. Nós estamos encarnados numa espécie de escafandro carnal, cara, para viver na profundeza da matéria. Então, nós somos afetados pelo escafandro. Agora, o movimento para fazer o escafandro mexer vem da minha mente. Agora, a compressão que o escafandro causa em mim e a pressão é do plano onde eu estou. Então, nós estamos entre duas coisas. Pensamentos e a parte psíquica e a parte física, uma interagindo com a outra. Quando você larga a parte física e vai, teoricamente, você estaria livre. Só que como você ficou um tempo de anos aqui dentro, você tende a reagir lá como você reagiria aqui. Mesmo seus hormônios, criou um condicionamento. Que é por isso que quando alguém desencarna, precisa passar um tempo de descompressão em algum ambiente, uma comunidade astral, para a pessoa ir lentamente desgarrando e tomar o potencial dela, que não é sequer humanoide. Mas aí seriam etapas mais... E outra, Rafael, se você está num plano, um subplano, ainda desgarrando e aprimorando a lição da última vida, e você vai ter que descer lá para frente de novo, para que você vai descondicionar para lá se você vai ter que condicionar e entrar no equipamento de novo? Então fique ali numa sequência, até a hora que você vencer essa barreira e tocar a bola de vez para o infinito. Certo. Tem várias perguntas aqui já. Vamos lá. Mas eu vou mandar primeiro aqui a do Elídio, que mandou um superchat, pô. Opa! O Elídio, que é meu amigo e é carioca também. Olha, eu tô aqui desde 1990, tô há 35 anos em São Paulo. A minha família tá toda no Rio, né? Caramba, então... Eu virei avô, sou neto de um garotinho de 2 anos, Rafa. Lá no Rio. Minha filha mais velha, Helena, tô com um netinho de 2 anos no Rio. Parabéns. Então... Wagner, eu acho que a última vez que você veio aqui, seu netinho tinha nascido há pouco tempo. É verdade. Tem um ano e pouco que a gente não conversava. É verdade. É verdade. Olha, já tá com 2 anos, cara. Mandar pergunta aqui do Elídio. Wagner, com relação aos estudos e cursos nas projeções, você já teve algum contato com a egrégora maçônica nas projeções? Sim. Se sim, como foi? Isso começou, não foi lá, foi aqui. Quando eu vim para São Paulo, eu vim em 1990. E aí, eu fazendo palestras e cursos aqui, tinha um rapaz que era maçom, ele era do Nordeste, tinha vindo para São Paulo, e ele falou: Wagner, você gostaria de dar uma palestra numa loja maçônica? Eu falei: eu vou, como eu vou na Rosa Cruz, eu vou no Centro Espírita, eu vou ali. E aí, a primeira palestra que eu dei foi em 1991. Aqui na grande loja aqui da São Joaquim, nós estamos pertinho aqui, que ali tem 2 prédios grandes. E eu fui naquela loja grande, estava lotada, porque tinham reunido várias pessoas de várias lojas ali naquela casa maçônica, que é uma central. E aí foi aí que eu conheci a parte maçônica, o pessoal me conheceu. E aí, de vez em quando, eu era convidado para ir lá. Então, deixa eu contar você permite contar uma experiência? Claro. A primeira vez que eu fui lá, nos degraus da entrada, que é um prédio imponente, muito bonito, tinha um guardião egípcio, cara, um homem mulato, né? Bem moreno mesmo, como os egípcios são, egípcio branco só em filme de Hollywood. Né? O Egito está na cabeça da África, lá em cima. E ele com um saiote egípcio, uma faixa dourada aqui, que era um grau iniciático, segurando uma lança, quer dizer, um guardião de egrégora. Quando ele me viu, ele ficou me olhando, tipo assim, ele não gostou de eu estar ali. Tipo assim, esse cara não é maçom, como é que ele vem dar palestra aqui? Olha só, durante a palestra inteira eu via ele rondando, e ele sempre de olho em mim. De madrugada acordo, né, naquela mesma noite, paralisado, aquela sensação de paralisia do sono, que para mim dilata a aura e me leva para fora do corpo. Ele tá do lado da cama me olhando, cara. Foi lá, vem em casa. Bicho. O cara, tipo assim, deixa eu ver se esse cara tá à altura do que ele falou lá. Por isso que essa área espiritual não é pra gente que não tem profundidade. Você observar do outro plano, todo mundo sabe quem você é. Se você tentar enganar o pessoal que está lascado do lado de lá, você tem que ser verdadeiro, honesto. Santo é impossível. Mas você tem outros olhos te monitorando. É uma responsabilidade danada. Os anos se passaram, Rafa. Eu fui dar outra palestra, ela levou mais ou menos, deixa eu ver, isso foi em 91. Fui dar uma palestra lá em 2004, 13 anos depois. Cara, quando eu chego, quem tá na porta, lá nos degraus? O cara. Só que quando ele me viu, fez assim, ó. Um sinal de respeito. Caramba! Durante a palestra inteira, ele quando me via, ele fazia assim. À noite eu acordo de novo, paralisado, ele do lado da cama, ele fez assim.
E aí telepaticamente falou assim: você agora é considerado irmão honorário da maçonaria. Seja sempre bem-vindo. Olha só, porque 13 anos tinham se passado, eu tinha desenvolvido mais, e ele também tinha, e agora ele me olhava, não se eu sou maçom, não, é o caráter da pessoa, que é o que mostra se alguém é um iniciado em alguma coisa ou não. E aí eu passei a fazer palestras em várias lojas maçônicas ao longo dos anos, não só em São Paulo, em Santos, Curitiba, Caxias do Sul, Rio de Janeiro, como agora tem uma outra loja que me convidou aqui em São Paulo. E aí, numa das saídas do corpo, Rafa, estava havendo uma reunião espiritual num templo maçônico do astral. Né? Um templo que superintende os templos aqui de baixo. Uma reunião enorme, cheia de maçons, projetados fora do corpo durante o sono e desencarnados. Eu fui levado por um dos mentores lá, cara. Poxa. Me colocaram na frente daquela bancada de orientadores da maçonaria, né? E aí me falaram o seguinte: você é irmão honorário da maçonaria, você sempre vai ser bem-vindo porque você faz o bem com as palestras que você traz e você respeita a maçonaria. Você é irmão honorário nosso, seja sempre bem-vindo. Você foi levado lá para ver isso, né? Aí eu contei para um amigo meu maçom e ele falou assim: poxa, já que você já está frequentando do lado de lá, por que você não é iniciado do lado de cá? Eu falei: não, meu trabalho eu preciso estar aberto de forma universalista, né? Ele falou: mas faz uma iniciação aqui. Eu falei: se eu já estou iniciado lá, para que eu vou aqui? Eu acho que é você que tem que ir lá fora agora para ampliar e não achar que isso aqui é tudo, né? E na maçonaria eu vi muita ajuda sendo dada para a população. Bolsas Família, vários maçons ajudam comunidades carentes e não vem a público falar isso pelo caráter reservado da maçonaria. E a maçonaria, você sabe, foi demonizada por ignorantes e fanáticos religiosos. Sabe aquela história? Eles comem criancinha lá dentro, eles são do bode. O pessoal não conhece nada. Eu conheço dentro, por sempre me receberem lá bem, eu vou lá, faço palestras sobre saídas do corpo, chakras, egrégoras e contribuo naquilo que eu posso, né? E a maçonaria, eu posso afirmar, porque eu vi, faz ajuda social, um monte reservada, não chega na TV para falar, mas eu vi muitas vezes ajuda social em alto nível. É que eu acho que existem pessoas boas e ruins em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E assim, a gente não pode chegar e decretar que aquilo ali é algo ruim por causa de algumas pessoas. Se for assim, você vai pegar o cristão que está demonizando a maçonaria e você fala: porra, no teu ambiente tá cheio de gente também que aprontou. O que foram as fogueiras da Inquisição? Pois é. Pô, não foi um maçom que queimou ninguém? As próprias cruzadas. Então a gente tem que ter um valor crítico de seguir o que você gosta, mas entender que há diferenças e outras maneiras que seguem outras atmosferas. Eu já tive uns pensamentos sobre maçonaria, até desconstruir alguns deles, por conta de alguns amigos que eu tenho que são maçons, e eu sei que eles não têm esses pensamentos que eu ouvi de alguns outros, né? Então, pô, eu acho que eu também tinha uma amiga que o pai dela era maçom e o pai dela era terrível. E aí ela ganhou uma birra da maçonaria por causa do pai. E ela falou: como é que você dá palestra da maçonaria? Meu pai era assim. Eu falei: teu pai era assim? Milhares de outros maçons não são assim. E se o teu pai fosse cristão, ele seria terrível dentro da igreja. Se ele fosse hindu, seria terrível no hinduísmo. Seu pai tinha um caráter ruim. Não mistura as coisas, porque eu conheço um monte de maçom bom e vai ter maçom estranho, como tem cristão estranho, materialista estranho e materialista do bem e cristão do bem. Vai de cada um, né? Ô Yankee, já vou mandar sua pergunta aí, pode ficar sossegado, não mandou o superchat, mas aqui a gente vai ler as perguntas que vierem, as que a gente achar interessante aqui, né? Se mandar um superchat, melhor ainda, é prioridade, não tem como não ser prioridade. Tem aqui uma pergunta aqui, ó, isso aqui é polêmica, hein? Wagner, o que você achou do novo álbum do Jethro Tull? Olha, eu achei muito legal, porque o penúltimo álbum, que agora não me recordo o nome, que tem o Ian Anderson na capa, porque tá sem o guitarrista, que foi a alma do Jethro Tull, né? Que era o Martin Barre. Esse cara, quando ele saiu do Jethro Tull, só ficou o Ian Anderson com a flauta dele, o vocal, mas já envelhecido.
E os outros músicos ali que são bons, mas não tem a alma do Jethro Tull. A alma não era o Ian Anderson, é sempre o cara frontman. Mas a alma do som eram as guitarras do Martin Barret, que estava desde a década de 60. O Jethro Tull, eu tenho tudo, eu sou fã. E esse último trabalho eu gostei bastante. O anterior a ele, eu já não achei tão legal. Mas os discos clássicos do Jethro Tull, eles estão entre 1970 e 77, mais ou menos, né? Aquela série lá, o Benefit, Aqualung, Chicks a Brick, né? Aula, eu sei tudo ali do Jethro Tull, né? A Passion Play, que é de 73, tem o Minstrel in the Gallery, o que eu mais gosto, Songs from the Wood, 1977, tem o Stormy Watch, de 79, tem o Way de 80. A rock progressiva é a minha praia, cara. Eu até fiz uma postagem da nossa live aqui hoje e coloquei uma música do Pink Floyd. Eu acertei na música. Qual delas que você... Você Time. Colocou a Time. A Time é a música do Pink Floyd que eu mais gosto, cara. Então acertei na música. Você acertou. Eu gosto também... Não sabia, hein? Eu tenho tudo do Pink Floyd também. Até a Comfort Number, que é um clássico, mas a Time é do Dark Side of the Moon, que saiu em 1973. Eu tinha, na época, 11 para 12 anos. E a mesma rádio FM, naquela época, tinha uma qualidade, cara. Tocava aqui no Brasil, por exemplo, Secos e Molhados, Tim Maia, o Jorge Ben, que não era Jorge Benjó naquela época, Milton Nascimento, era uma coisa alto nível. E tocava na rádio AM aberta, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Genesis, I Know What I Like, era o sucesso do ano de 73, Roundabout do Yes, tocava, cara. E eu me lembro, um dia eu ia para uma cachoeira, né? Eu morava em Duque de Caxias, ia para a Cachoeira de Raiz da Serra, com uns amigos que era do mesmo time que eu. E aí tinha um cara com um rádio grandão daqueles antigos, ligado na Rádio Mundial do Rio, na época, e escutei pela primeira vez a Time do Pink Floyd ali naquela estação de trem, indo pra Cachoeira no Rio de Janeiro. Eu me lembro a sequência, era Time, I Know What I Like do Genesis também, com Peter Gabriel e Phil Collins, era Secos e Molhados, a Rosa de Hiroshima e o Vira, tocaram as duas, alguma coisa do Rolling Stones, Angel, e era o que tocava na época, cara. Eu cresci ouvindo isso, eu amo de paixão toda essa música até hoje. Cara, eu tava vendo até uma reportagem, desculpa fugir um pouco do tema, eu tava vendo uma reportagem sobre os Beatles e tava falando que os Beatles duraram só 6 anos. Os Beatles, praticamente ali do início da década de 60, ainda tentando se encontrar, 63 mais ou menos pra frente, né? E os Beatles tinham aquelas canções iniciais ali, mais de coisa de adolescente, coisa... era a moda da época. Agora, os Beatles amadureceram, cara, com um álbum de 1965 chamado... Não, Sgt. Pepper é 68. Em 1965, com o álbum Revolver. Aí os Beatles ficaram adultos. A partir dali, você tem uma série de trabalhos. Você tem o Sgt. Pepper em 67 para 68, o álbum branco, Abbey Road já no finalzinho. Então, você considera os Beatles 63 a 77 anos, cara. Já tinha alguma coisinha antes do Paul e do John, mas embrionária, né? E tinha o George Martin na parte dos arranjos, que era maestro, que era a liga que uniu os caras. Agora, a revolução que os Beatles criaram... Rafa, mesmo alguém que não gosta do som dos Beatles, revolução pop cultural. Sim. Na Inglaterra... É uma mudança de estilo de vida. Na Inglaterra, naquela época, ainda muito conservadora, aquela coisa, eles trouxeram uma quebra de paradigma. E os Rolling Stones, por outra época, um pouco mais underground, mais subversivo, mas também tinham o mesmo papel. Tinha uma outra banda, era Beatles, Rolling Stones, um pouquinho abaixo, The Kinks, que era uma banda também espetacular, e outras bandas, o The Who estava surgindo também ali. Então, aquela época, na Inglaterra, era uma fermentação cultural que revolucionou o contexto pop, né? Então, os Beatles são responsáveis por uma virada cultural, senão o conservadorismo permaneceria há muito tempo, a gente ia demorar a sair daquela mesmice daquela época. Né? Aí contextualiza com a época, o Woodstock, todo aquele movimento. Woodstock já é os Estados Unidos, em 1969. Eu já tive vários convites para fazer programa de música, porque eu, além de gostar de música, eu pesquisei a parte histórica, eu gosto de conhecer o histórico das bandas, a história da música. E aí, como eu tenho uma memória muito boa, se a gente ficar batendo papo de música, a gente vai levar horas aqui. Deixa eu virar, eu também gosto pra caramba, então deixa eu mudar de assunto aqui, senão a gente vai acabar aqui falando só de música, Wagner. A Ira perguntou aqui, ô Wagner,
Sente saudades espiritual da Índia? Olha, da Índia, como ela é hoje, não. O que eu sinto saudade é da atmosfera que um dia permeou a Índia, da qual é da onde eu tenho a conexão. A Índia hoje é um país como qualquer outro e a cultura deles, mas não bate, não tem a ver a afinidade de dentro. A Índia hoje, você não pensa que você vai chegar numa rua de Calcutá ou Bombaim e fala de chakras. O indiano médio, ele não quer saber, ele quer trabalhar, quer correr atrás, quer sobreviver. É muita gente num país só. Então não tem nenhuma saudade da Índia. Eu adoro o Brasil, estou super contente de estar encarnado aqui. Agora, dou graças a Deus de eu ter um passado lá que me trouxe qualidade na parte espiritual que hoje eu verto enquanto ocidental e brasileiro, e a gente tem que sempre ir para frente. Agora, aquele conhecimento adquirido não é uma cultura ou um país, era a atmosfera espiritual que permeava aquilo naquela época. Te dar um exemplo paralelo, o Antigo Egito, não é o Egito de hoje. Sim, totalmente então, diferente. por exemplo, suponha que você teve 2 vidas no Antigo Egito. Eu te falo, você tem saudade do Egito? Você vai falar, o Egito de hoje não. Você tem saudade de uma época iniciática, onde aquilo marcou tua consciência para sempre. É igual você falar que tem saudade da sua escola, por exemplo. Se você for hoje na sua escola... Não é, exatamente. Então, a Índia, aquela atmosfera espiritual, o Velho Egito, a Grécia, e hoje a gente está encarnado no Brasil, cara, e eu viajo muito, não tem país com a liberdade espiritual que no Brasil tem de você seguir o que você quiser. Nem na Índia, que está presa ao passado, ou a China, no Oriente. O Brasil... Hoje, sendo um país jovem, tem muita gente daquelas atmosferas encarnada aqui. Um na Umbanda, um na área espírita, o outro como espiritualista, o outro maçom. E a parte espiritual é a essência da pessoa. Mas o meio onde ela está, ela tem que se lidar com o meio, com a nova encarnação, a linguagem, roupa do lugar. Mas tem sempre alguém que fala, mas e aquela vida? Aquela vida é aquela vida. Tirei o caráter daquilo e trouxe. Agora estou como brasileiro, não vou andar na Paulista de turbante. Vou andar de calça jeans, roupa normal. Quero saber quanto foi o jogo do meu Botafogo, tá? Do seu Santos, que eu gosto do Santos aqui também. Aí alguém fala, mas você gosta de futebol? Lá na Índia você não acompanhava futebol. Pois é, agora, naquela vida lá atrás, não tinha futebol. Não dava. Então, a gente tem que estar bem adaptado à vida presente. Agora, o valor que você traz de outras épocas, ele pode formar a tua personalidade para, como brasileiro, você fazer tudo de bom usando aquela cancha que você tem lá, mas adaptada ao meio onde você está, que é o que eu estou fazendo. Aí eu acho que isso vale para tudo. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem uma pergunta aqui do Marquinhos Alexandro. O Marquinhos, ele fala de essência também. Wagner, por que às vezes passamos período tendo lembrança ou lucidez fora do corpo e outras vezes parece que perdemos as lembranças ou essa lucidez? Lembramos de nada. Como que controla isso aí? Contexto de vida, Rafa. A vida ela tem fluxos, né? Altos e baixos. Deixa eu te dar um exemplo. Suponha que você está tendo muita saída do corpo uma época. E aí você arranjou um emprego novo que existe seu foco ali para se adaptar, está trabalhando até tarde. Você vai notar que as projeções vão cair o nível, porque o teu foco está todo voltado para cá. Você vai fazer vestibular, o teu foco está naquilo, vai cair a lucidez. Você acabou de ter um filho, isso demanda atenção. Vai cair. Então, o que mantém o foco da lucidez é a leitura sobre saídas do corpo perto da hora de deitar. Porque a leitura mantém um assunto vivo na tua mente, independente dos altos e baixos do dia a dia, que pode ajudar ou atrapalhar. Mas a leitura, ela obriga você a pensar naquilo, mesmo depois de um dia difícil. E isso acaba mantendo a lucidez. Na vigília, quando você está lendo, é mais fácil ter a lucidez lá. E como você leu antes, é mais fácil rememorar na volta. E a literatura de saídas do corpo, hoje ela está muito grande, tem muitos autores. O engraçado, Rafael, às vezes alguém fala assim, estou estudando há 1 ano e não estou tendo as saídas que eu queria. E eu falo assim, você leu quantos livros? 2. Porra, numa literatura. Eu que trabalho com isso há décadas, estou lendo pra caramba, continuo movimentando e lendo porque isso mantém a memória ativa. Então, para mim, o que me ajuda a manter isso são 2 coisas. A leitura frequente sobre isso e temas espirituais. E segundo, o amor por isso. Você tende a ficar mais ligado aquilo que você estuda. Se você ama o que você estuda, não é só intelecto, é amor e coração. Então juntou 2 coisas. Mas muita gente às vezes estuda só com o intelecto como um repositor de conhecimento, mas não tem alma, não tem aquecimento. Então, o amor por isto também te garante uma melhor lucidez.
Aí, ó, tá falado aí e não tem como discordar, viu, Marquinhos? É isso aí, estuda e vai pra cima. Lê bastante, vale a pena, independentemente da projeção, o fato da pessoa estar lendo é evolutivo, ela está adquirindo conhecimento. Conhecimento erradica ignorância. É isso aí. Quem tá aqui na live também é meu amigo Helder. O Helder é da cidade do Porto. Exatamente. Né, meu amigo também. Eu fui lá no Porto ano passado, em Portugal, conheci ele lá, eu estava fazendo um ciclo de palestras em Portugal. Ele tem um canal, acho que é Além Mares. Isso, né? eu já até participei de um episódio lá. Tem jogado conteúdos ótimos lá em Portugal, de saídas do corpo, que ele gosta muito do assunto. O Helder é um cara que, se ele estivesse aqui no Brasil, ele estava junto com a gente aqui no IPPB, estava aqui somando com todo mundo. Então, um abraço para ele. Um abraço pro Helder. A gente falou aqui, ó, sem os solos de guitarra, as músicas de rock imperdem. Helder é fã do Pink Floyd. É isso aí, Pink Floyd é sensacional. A Flávia Andion também tá aqui, boa tarde, Rafa, Wagner, chat. O Yankee falou aqui, ó, salve, estou sem grana para superchat. Se puder perguntar, claro, será feita sua pergunta aqui. Já fez projeção astral com centros de movimentos, entidades eternas, essas que estão limitadas em um corpo? Entidades eternas. Se é eterna, não está limitada num corpo. Eu não deu para. Pede para ele reformular a pergunta, faz favor. Manda aí melhor a sua pergunta. Para ele clarear melhor a pergunta. Essa pergunta aí, ô Yankee. Tem outra aqui. Wagner, como podemos limpar nossos chakras para mantermos equilibrados? Tem várias formas, tá? Vou citar algumas aqui bem rápido. Se ele consegue trabalhar a energia com as mãos, em qualquer dos métodos, ele pode virar as mãos e aplicar e dispersar. Primeiro aplicar uma dispersão ou varredura para limpar as bocas do chakra, depois energizar usando as mãos. Se ele trabalhar a moda yogi, que é a que eu gosto mais, ele concentra de dentro para fora, tá? Por exemplo, na testa, uma esfera de luz, um fulcro de luz, quietinho, de dentro para fora. Como se eu te peço assim, visualiza um sol na tua testa. Você não vai visualizar um sol parado e congelado, e sim um sol com calor e vida. Sim. Todos os chakras se ativam quando você joga energia e pensa neles em movimento, porque a energia segue o que você pensa. Ele pode trabalhar os chakras que ele quiser de dentro para fora, como um pequeno sol que se expande, pulsando ou irradiando, pela vontade tranquila, não é para forçar nada. E isso todo dia, igual musculação, ela vai lentamente. Então, o trabalho com os chakras mantém a energia limpa no sistema. E outra coisa, quando há assédios espirituais, o Rafa, e eles têm motivação lá atrás, no passado, seja dessa ou de outra vida, se você não mudou nada ao longo do tempo, o cara te rastreia, porque você é o mesmo. Mas se todo dia se melhora um pouquinho, é como se a tua senha mudasse todo dia. O cara não te rastreia. Então, a melhor forma de proteção e limpeza, melhora todo dia, nem que seja uma pequena coisa, vai indo. Porque isso muda a tua energia e os teus chakras acompanham, porque reflete o que você está pensando, sentindo e fazendo. Agora, sempre é legal jogar luz dentro do chakra, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Os chakras, por exemplo, a musculatura vai abrir à medida que você for, não é puxando para dentro, é trabalhando. Os chakras, a mesma coisa. Ô, Wagner, você me fez lembrar de uma coisa aqui. Uma vez quando você veio aqui, você falou para mim que eu teria energias para ser dissipadas nas mãos. Foi. Na mesma semana, o Diego Roque me convidou para fazer um curso de reiki. Foi, eu lembro. Né? Você consegue observar dessa maneira ainda? A tua aura das mãos ainda é a mesma, cara. Então, isso aí é teu, é natural, já nasceu assim. Tudo que você for fazer com mãos, reiki, passe, cura prânica, qualquer método, te faz bem e te ajuda a crescer. Tipo assim, a força tua tá nas mãos, no sentido, você tem uma dilatação natural na aura das mãos. Isso é ótimo. Agora, precisa exercer. É igual você fala assim pro jogador, você tem potencial, mas tá correndo pouco. É a mesma coisa, você tem o potencial, mas não tá exercendo. Sim, não, perfeito. Tenho que melhorar isso aí. Tem que melhorar um pouquinho disso aí também. Tem mais pergunta aqui. O pessoal tá comentando aqui sobre música aqui. Se a gente ficar conversando de música, cara, a gente vai levar horas. Mas você enfia no tema aí o que você quiser. Wagner, qual cidade, capital do Brasil, que você sentiu a energia mais leve? Você sente diferença assim nos lugares? Assim, sim, porque cada lugar tem uma característica, né? Se você pega uma cidade muito grande, tem muitas características numa cidade grande. Cidade menor, você consegue mapear assim mais pessoalmente. Cidades grandes tem muita coisa. Por exemplo, cidades que tem um porto grande e que a vida da cidade vai em função do porto,
toda a energia do porto afeta a cidade inteira. E a área de porto tem, além da função natural de uma área portuária, tráfico de drogas, prostituição. Então tende a ser mais ou menos pesado. Não é culpa dos trabalhadores que estão lá. Estou falando da atividade clandestina que ocorre em portos muitas vezes, né? Então uma cidade que vive em função do porto, ela tende a ter a energia do porto, que é o que dá a economia da cidade, o giro dela. Esse ambiente vai refletir. Por exemplo, Santos, né? Você desce em Santos, a área portuária é bem pesada, cara. É umbral na que terra. Não tenho sensibilidade nenhuma, já sinto. Mas a Santos é uma cidade muito grande, não vive em função do porto. O porto é uma parte, né? Então você chega em algumas áreas, é legal, mas a área portuária é muito densa. Então tem alguns lugares com muita natureza que são muito bons, mas isso também varia. Que de repente você tem um lugar de natureza, mas você tem um monte de gente fazendo besteira ao lado da natureza. Então isso varia muito de cidade para cidade. Agora, na Europa, cidades muito antigas acabam tendo, por exemplo, a Europa tem muita atmosfera de guerra em vários lugares. Eu notei isso em Bruxelas, na Bélgica. A Bélgica sempre foi corredor, que está entre a Holanda, a França, a Alemanha, sempre corredor de exército. Eles perderam a identidade cultural, porque toda hora é de passagem. Tanto que você tem lá o Flamengo, né, que é o idioma lá que se usa numa área da Bélgica. Você tem a área da Bélgica que se fala alemão e a área que se fala holandês, cara, e a área que fala francês. Então isso gerou um vácuo assim, e eu estava lá. Os belgas não acreditam mais em nada, a maior parte da população. As igrejas estão vazias. Isso está acontecendo também na Holanda, na Alemanha e na França. Um ateísmo clássico. Nem as igrejas cristãs têm frequentadores. Estão transformando em lugar de concerto de música clássica. Então, isso se reflete na atmosfera dos lugares. Então, varia de cidade para cidade. Agora, cidade grande, Rio, São Paulo, você tem micro campos energéticos com as atividades. Lá no Rio, a área portuária é mais pesada. Agora, você vai, por exemplo, perto da área do Cristo Redentor, que é uma coisa que todo mundo gosta, a atmosfera é mais legal, mais leve. Então, você tem variações no mesmo lugar. Agora, tem ambientes bem pesados. Eu não vou citar nome para... Por exemplo, algumas cidades do sul do país que eu conheci, com uma cultura alemã muito arraigada. Alguns lugares nem se falava português. E até havia um menosprezo com a população brasileira que estava ali. E a taxa de suicídio elevada, cara. Poxa. Então, ali era bem pesado. É uma falta de identidade mesmo, né? Então, varia muito. Ali das pessoas, né? Eu tô curioso para ver o que você vai me dizer quando voltar do Japão. Eu vou pro Japão daqui a 2 semanas. Eu vou para Kanagawa e Guma. E lá... eu já tenho também uma ligação com o Japão muito antiga, muito forte. Um dos meus livros está sendo traduzido para o japonês, é o Sakuras Espirituais. Depois eu até te mando o PDF dele para você dar uma olhada. Pô, quero ver. O pessoal lá está numa ansiedade, tem muito ouvinte do meu programa lá na Rádio Vibe Mundial lá, que são descendentes brasileiros que estavam aqui, foram trabalhar lá. E muitos me seguem nos podcasts, é muita gente, cara. As palestras estão lotadas lá. E vai um pessoal da Coreia para lá, para o Japão. O ano que vem, talvez eu faça dobradinha Japão e Coreia, quem vai sabe? Ser igual a Copa 2002. Né? Exatamente. Então, é assim, eu deixei alguns dias livres depois das palestras para conhecer os templos. Eu vou nos templos budistas, templos shinto. Taoísta é mais chinês. Lá é o shintoísmo, o budismo. E eu vou dar uma volta. O que eu faço? Como eu entraria numa igreja cristã da Europa, eu vou entrar num templo shintoísta lá. Eu me abro e tento sentir a atmosfera egrégora. Eu não estou interessado na linha religiosa ou na parede daquele templo, e sim na atmosfera. O que eu sinto das presenças espirituais que superintende aquilo. Aí eu aprendo um monte de coisa em cada lugar. Não, eu falo do Japão porque, além da cultura ser muito forte ali, a temática ser uma identidade muito própria deles, eles são um país que também teve muitas guerras, que são imperialistas. Eles foram imperialistas. Eles têm uma autocrítica muito grande também, né? Eu imagino que eles levam isso pro corpo espiritual também. Sim, então sim. Eu acho que deve ser um negócio diferente ali, né? No Japão, o Japão ficou fechado vários séculos. Se abriu mais no século XIX, mas ficou alguns séculos. Teve o Japão feudal, a história dos samurais. Então, como ficou muito fechado,
em relação a comércio externo e visitas de fora para lá, passaram a chamar todo mundo de fora de gaijin, que é o de fora, o estranho, não é japonês. Quando começa o comércio internacional, então, por exemplo, você pega o chefe de família, um clã, lá vem uma embarcação com os marinheiros ingleses, portugueses, franceses, há meses no mar sem tomar muito banho. O povo japonês muito limpo, muito asseado. O que o chefe de família falava? Esconde as meninas que lá vem os bárbaros, os gaijin. E a cultura japonesa muito organizada, muito higiênica, muito limpa. Por outro lado, e muitos trabalhadores. Por outro lado, muito dentro de um sistema rígido, que não admite flexibilidade. Então, por exemplo, vou lavar a honra com sangue. Ora, onde tem sangue lavado, né, a honra lavada com sangue, não existe perdão. Então, existem coisas muito legais de cada povo e outras coisas que são características dali. Então, o povo japonês é muito organizado, trabalhador, um povo admirável, mas dentro de uma formatação. Se você tira para uma área mais criativa sem a formatação, a pessoa fica sem chão. E um código de honra muito encarcerado na parte lá de trás dos samurais. E o Japão hoje ele vive um abismo entre a população antiga da tradição e toda a juventude presa nas luzes de neon, na internet, toda aquela coisa. Ficou um vácuo da nova geração com a velha. Um vácuo, cara, dentro da cultura japonesa. Esse vácuo cria vazio de dentro e acaba gerando mais suicídios. O Japão tem um lugar lá que você sobe uma montanha, floresta, o único, né, que você pode se matar lá. E ninguém vai se meter. Isso vem da tradição dos samurais cometerem o harakiri, o suicídio em nome da honra, mas que ainda é suicídio, né? E também tem esse detalhe, a vida é sagrada. Então, seja pela honra, você não pode destruir uma vida nem do outro, nem a sua. E isso qualquer cultura vai te valorizar a vida, senão você perde o valor pela vida que você desceu. Você veio das estrelas, ralou pra caramba pra descer, e agora você vai fugir? Não vai fugir, pô? Não. Então, que honra é essa na fuga? Então, e é claro que tem que respeitar o valor cultural de um lugar, porém, existem leis da natureza. Se você é japonês, russo, americano ou brasileiro, se você cair do abismo, você está caindo do abismo, isso é a natureza. É abismo de qualquer maneira. É abismo de qualquer maneira. Então, você causar a morte do teu corpo, seja por honra ou por frustração, você ainda é um suicídio diante da natureza. E eu não estou falando pelo lado moral. Eu vou te contar uma coisa. Eu vi alguns casos aqui, a comunidade japonesa é muito grande em São Paulo. Eu moro na Saúde, o lugar que tem mais japoneses, mais do que a Liberdade hoje em dia. Minha parceira é filha de japoneses. Então, eu entendo bem da cultura japonesa. E alguns casos que eu vi, uns 3 ou 4, de descendentes japoneses aqui, com problemas dentro da área gastrointestinal muito grandes. E eu localizei 4 vezes, eram 4 pessoas diferentes ao longo dos anos. Elas tinham sido samurais e tinham se matado. E qual que era o detalhe? Cortar o ventre, né? Aquele corte, né? O seppuku ou harakiri. E aí vindo com um problema abdominal como consequência do suicídio ritualístico lá na outra vida. Tinham problemas gastrointestinais muito sérios. E aí eu detectei aquilo e comecei a orientar, falando, mergulhe em você, perdoa esse samurai que você foi. Você está numa outra cultura agora, faz tua mente entender que você não está no passado, você está no presente. Deus te deu a chance de estar numa nova vida. Recomeça, corrige, não fica com ódio de algo lá atrás. Perdoa tudo que você fez e faz dessa vida o melhor que você puder, que essa vai ser tua cura. E eles melhoraram, cara. Foi sensacional, sensacional. A gente tem que... A gente fala muito de perdão e tudo, mas muitas vezes o perdão é pra gente mesmo. Né? Nós somos, às vezes, meio carrascos com a gente mesma. Ainda mais com... Rafael, se você olhar você na adolescência, adolescente é marrento, birrento, porque está numa fase deixando de ser criança e virando adulto. Supõe alguns erros que você cometeu na adolescência. Hoje, você adulto, 41 anos, você olha para trás e fala, eu era fogo, eu era terrível. Mas você não pode ter autoculpa, porque aquele era o você daquele momento. Hoje você amadureceu e você percebe o quanto você era imaturo e que hoje você é melhor. Agora, se você era imaturo e continua imaturo hoje, você não vai ver diferença.
E esse é o perigo. O legal é quando a gente olha para o dia de ontem e acha que no dia de ontem a gente era pior do que no dia de hoje. Porque significa que de ontem para hoje você melhorou. Tá melhor, né? Então, não pode ter autoculpa do dia de ontem. Porque hoje você tem percepção melhor e ali você não tinha. E esse é o valor do progresso, sabe? Não preciso ter autoculpa de todas as merdas ou besteiras que eu possa ter feito. Eu tirei lição. E a lição me fez compreender que aquilo não era uma coisa que me trazia felicidade, só me trazia tumulto. E agora eu estou melhor. Então não tem autoculpa daquele cara que era eu, que era diferente de hoje. Isso é muito importante. Agora, eu entendo e sei que causa gera efeito. E eu não vou fugir da responsabilidade. Mas eu não sou aquele adolescente, eu sou um adulto. Agora, o problema é quando o adulto ainda é adolescente. Aqui. E aí não houve mudança nenhuma. Eu acho que se confunde muito maturidade com identidade. Também. Porque a gente é aquela criança lá. A gente é aquela criança que brincava, que cantava, que fazia coisas para o entretenimento próprio ali, de maneira pura, inocente. E a gente aprende a deixar isso para trás. E acha que isso é maturidade, né? Por exemplo, você criança, às vezes, brincando no parque, pega um pouco de terra e põe na boca, a mãe vai lá, não, menino, não faz isso. Né? Ou o pai, se estiver cuidando da criança. Você hoje, lembrando que você botava terra na boca quando você era criança, vai ficar com a autoculpa de você ter botado terra na boca? Pô, não, pelo amor de Deus. Não dá. Então, se a gente olhar para trás, seja o passado dessa vida ou de outras, nós éramos a criança botando terra na boca. Agora nós somos adultos, temos consciência. Agora o problema é um de nós agora continuar botando terra na boca. Aí é outra história. Então é esse o problema. Muita gente está envelhecendo, mas não amadurece nada. O corpo da gente tem um ciclo. Ele vai envelhecer, vai aparecer ruga, cabelo branco, isto é do jogo. Não pode envelhecer a consciência, cara. As pessoas estão envelhecendo só fisicamente. A mente delas não está renovando. E é um desperdício de tempo na encarnação. Aproveita, você vai ficando velhinho, o limite físico aparece, mas você pode estar mais sábio. Então, não deixa a consciência envelhecer. Vai ter cabelo branco, vai ter ruga, vai ter. Agora, a expressão de rosto da gente, Rafa, ela reflete o clima mental. Você deve conhecer pessoas com muita idade, um ancião ou uma anciã, o rosto todo sulcadinho de ruga, mas o brilho no olhar, a expressão de rosto não é velha, porque tem vivacidade, tem vida. E você encontra um jovem, um rapaz ou uma moça de 20 anos, chapado de droga, o rosto lisinho, a expressão envelhecida de vida. Então, deixa só o corpo envelhecer. A consciência tem que estar renovada e a maturidade da consciência não é a maturidade do corpo. Tem gente só ganhando maturidade no corpo e não na consciência. Então é legal a gente estar aqui, aprender o que tem que aprender e amadurecer, cara, e manter a consciência renovada. Deixa o cabelo branco aparecer, a ruga vai aparecer, mas que não tenha ruga na consciência e que não tenha cabelo branco nas ideias, que você possa estar renovado, cara, todo dia. Eterna criança no corpo de ancião. É isso, esse é o segredo. Eu acho que o segredo também vai muito disso, Wagner, em viver a sua vida de verdade, né? Viver uma vida verdadeira. Eu, por exemplo, o meu exemplo, eu trabalho com o que eu gosto. Isso me dá uma diferença para mim, porque isso me dá um valor que nada desse mundo pode me dar. Talvez por isso Jesus tenha falado o seguinte: de que adianta um homem ganhar o mundo se ele perder a alma. É esse valor de alma que te traz vivacidade. Todos nós estamos envelhecendo fisicamente, mas a atmosfera de expressão, ela reflete o amor que você tem por algo que você faz. Um músico que é apaixonado pela música, para ele o que não pode envelhecer é a música dele, o resto ele tem o valor daquilo. Um poeta que ama o poema é a vida dele, não é a idade física. E assim são as coisas. Se você descobriu alguma coisa que te dá motivo para viver e amar aquilo, tá garantido que tua consciência não vai envelhecer, você tem um valor para viver. Sensacional. Eu sou muito fã do Pepe Mujica. O do Uruguai? Do Uruguai. Ah, sim, aquele cara é muito sobre isso. Muito bom, sim. Foi presidente do Uruguai, o Mujica. Desencarnou, né? Não. Ele tava com câncer. Ele tá com câncer. Ele tá bem de idade. Não dá mais tratamento. Então. Mas ele é um cara com uma consciência muito legal. E ele fala muito disso. Mujica, como o pessoal chama ele lá. Exatamente. É o presidente que anda de fusquinha. Né? Um cara com a consciência muito boa. E ele fala muito disso, sobre o sistema permitir
que as pessoas tenham esse tempo de fazer, de desenvolver aquilo que elas gostam, como a gente chama de dom, sei lá, não sei se esse é o termo certo para ser usado, mas ele fala muito disso mesmo, né? Tem gente que vai se dar melhor pintando, outro cantando, outro vai ser um pescador. Sabe o que tinha que fazer e recuperar isso? Porque nós perdemos muito isso a nível educacional. Arte tinha que ser desde o jardim de infância. Exatamente. Dentro do currículo, não é só a parte intelectual. A arte, para desenvolver o lado lúdico, que equilibra a inteligência. Nós teríamos hoje gente mais equilibrada, não só pela inteligência, mas pela parte lúdica. Uma parte equilibrando a outra. E nós estamos vivendo num mundo cada vez mais cinzento, cara. Menos gente interessada em arte. Rafa, nunca se vendeu tão pouca guitarra para jovens como a geração atual. Isso dá uma medida, né? O interesse não está sendo na parte da música, por exemplo, está sendo outras coisas. Agora, tem jovens imbuídos disso, mas não é a maioria. Então, isso é perda de valor cultural. A mesma coisa na arte em geral. É o que a educação condiciona. E não estou falando do Brasil, né? Não, mundial. Mundial mesmo, né? Condicionamento do ser humano para só produzir e consumir o que não quer. Isso. Né? Tem mais pergunta aqui? O Yankee reformulou a pergunta dele. Ele falou assim: entidade eterna, por exemplo, Jesus Cristo, Shiva, Buda, Preto Velho e etc. Ah, sim. Pessoas que são receptáculos dessas entidades no tempo. Essas figuras sempre precisarão estar vivas no tempo? Revolucionários, exemplos, Júlio César, Napoleão e etc. Não. Também está confuso ainda. Tecnicamente falando, todos nós somos eternos, só o corpo que não é. Qualquer um que está encarnado, seja do bem ou do mal, é eterno. Agora, a maneira como vai vivenciando isso nesse plano e no outro, talvez o que ele esteja querendo falar, grandes avatares, por exemplo, Jesus, Krishna, Buda, que são seres de uma elevação maior e que descem, acoplam aqui como professores da consciência. Porque sem isso a gente estaria numa barbárie. Eu não estou falando de religião, estou falando de ensinamentos. Ensinamento, sim. Tá? Porque o envoltório religioso vai de cada um. E esses caras, se não descesse aqui, nós estaríamos bem mais complicados, né? E a gente pode gostar do ensinamento de Jesus, não precisa ser cristão. Sim. Você pode gostar do ensinamento do Buda, não precisa ser budista. Uma coisa é o ensinamento de uma grande consciência, outra coisa é a formatação religiosa, que pode ser boa para um e não tanto para o outro, depende da maneira como se... Então esse pessoal, eles vêm de esferas maiores e vêm para cá. A pergunta: se você sai do corpo, vai encontrar um cara desse? Cara, você trabalha no chão da fábrica, você não vai ter contato com a diretoria na cobertura. Agora, pode ser que à medida que você vai galgando ali outros postos, a diretoria te chama para conversar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu vi seres que não tinham forma, inclusive. Não tinha nem forma, não era nem fé, não havia forma, era muita areia para o meu caminhão. Isso é que eu posso dizer, era pura consciência. E eu sei que seres assim são dotados de amor incondicional, são capazes de deixar a liberdade deles e vir habitar um corpo para ajudar a humanidade. Então, ele foque melhor, não tanto dentro ou fora do corpo, foca no ensinamento. O ensinamento é maior do que tudo. O ensinamento é sensacional em vários campos. Eu dou um exemplo, né, que eu já falei aqui algumas vezes até. Eu comecei a ver vídeos sobre filosofia, aí comecei a ler alguns livros e, falei, vou ler um livro do Nietzsche lá que eu achei interessante, algumas frases, alguns vídeos que eu vi sobre, que foi o Assim Falava Zaratustra. Sim, sim. E aí, fui ler o livro, não entendi nada. O Nietzsche era bem complexo. E aí eu descobri que eu não tinha que começar por aquele livro. Sim, sim. Eu tinha que ter uma base muito maior para poder ler aquele livro. Depois de um tempo, nem acho que não foi muito tempo, eu li outras coisas, fui me explicando algumas coisas, alguns termos, algumas coisas, e aí eu reli aquele livro e eu consegui compreender. Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa consciência que ela é mais iluminada ali, que está mais acima, ela deve ter uma acessibilidade difícil porque a gente não consegue compreender. O problema desses caras não é a nossa lerdeza. Porque eles têm uma outra condição e a gente é lento para aprender, cara. Então, talvez o maior teste desses caras seja de paciência. Pois é. Alguém fala assim, igual ensinar criancinha. olha, você vai encarnar lá. Aí
alguém pergunta, puxa, vai ser um sacrifício entrar no corpo e tal. Não, o sacrifício vai ser lidar com o pensamento lento da galera ali embaixo. E eu me ponho no bolo do pensamento lento, todos Sim. nós. E talvez o maior esforço dele seja conviver com a gente lerdo, cara. Todos nós. Coisa, você chegar lá e falar, Wagner, é o seguinte, eu quero que você ensine o Rama, seu cachorrinho, a ler o jornal. Exato, não dá. Agora, se você falar pro Rama... Jogão do Botafogo, ele assiste comigo. Fica lá sentado olhando junto. Ano passado ele comemorou bastante. Comemorou bastante. O Manuel Fernando falou, estou escutando um Yes em homenagem ao mentor Wagner, sou guitarrista. Cara, o Yes, de todas as bandas, o Yes é a minha banda de coração, cara. O Yes, eu também sei tudo do Yes, aprofundei a carreira solo. Dos componentes, né? Eu só lembro do tecladinho. O Rick Wakeman. John Anderson no vocal. Vou pegar a fase clara. John Anderson no vocal, Chris Squire no baixo, Bill Bruford na bateria, Rick Wakeman no teclado, Steve Howe, um dos maiores guitarristas do planeta. O Yes teve o auge, principalmente entre 1971 e 77, que são os álbuns ali, o Fragile, o Close to the Edge, Tales from Topographic Ocean, o Relayer e até chegar no Going for the One. Agora, ele teve fase mais pop depois na década de 80, né, que é aquele grande sucesso, All Nella Alone Heart, já com Trevor Rabin na guitarra, já uma outra época. E depois a formação clássica se reunia também, com Alan White na bateria. O Yes, cara, é talvez a principal banda de rock progressivo no conjunto. E o disco máximo deles é o Close to the Edge, de 1972, que é considerado, na maioria das enquetes, a principal obra de rock progressivo de todas. É claro que vai ter alguns rivais quase à altura. O Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, o In the Court of Crimson King, do King Crimson, que é um clássico, o primeiro do Gentle Giant, mas o Close to the Edge, na maioria das enquetes, ele é o top de linha, assim, aí seguido assim um pouquinho abaixo, o Gênesis, e é claro que isso vai variar, alguém gosta do Gênesis, vai botar o Gênesis em primeiro, mas eu tô falando, na maioria das enquetes, o Yes, o Close to the Edge é o primeiro colocado, na maioria dos lugares que se fala de rock progressivo. Bacana. Tem uma pergunta aqui do JFP Brasil. Wagner, o cabelo longo das mulheres evangélicas e cabelos longos que as pombagiras pedem para médiuns, ambos os casos têm correlação com os chakras? Não tem. Pelo menos na parte cristã, eu sei porque a minha mãe era evangélica e ela levava outras evangélicas para cá, todas com o cabelo grande. Isso me faz lembrar daquela época antiga dos judeus, cabelos grandes e tal, que é uma tentativa de emular uma outra época fora da modernidade, tá? Saias mais longas, tá? E esse tipo de coisa, né? Um padrão, como tem muita gente que quer emular um padrão antigo no mundo moderno. O mundo moderno é um mundo moderno, você não está 3.000 anos atrás, tá? Já na Umbanda, a questão da pombagira, eu posso especular. O cabelo também tem um duplo energético. Então, às vezes, a pessoa sente muita eletrificação no couro cabeludo. Como se alguém passasse a mão de leve, você arrepia. Então, o cabelo grande, ele tem um campo energético que dilata. Agora, alguém careca pode dilatar a aura também, mas se levar em conta que a maioria não sabe fazer direito, o cabelo grande e outra, para uma entidade associada ao sagrado feminino, no caso ali, pombogira, não é pombagira, é pombogira, né? Pode pedir isso por uma questão energética, mas eu estou especulando, é claro, alguém da Umbanda pode explicar melhor. Não, bacana. Eu lembro muito disso aí que você estava falando, Wagner, com as relações com o cinema, né? Eu imagino que você tenha assistido o filme do Doutor Estranho, Doctor Strange. Cara, o Doutor Estranho... Né? E ele, numa cena do filme, ele tá sem o movimento das mãos, ele é desesperado para recuperar o movimento das mãos lá. E aí a mestre dele lá mostra para ele lá, não, você não precisa da mão. Aí mostra um outro mestre que não tem uma das mãos fazendo a mesma magia e sem tem uma parte que ela dá o golpe nele e ele vai pra fora do corpo. Isso. Lembra? Eu conheci o Doutor Estranho, o Doctor Strange, desde a década de 70. Sim, porque eu cresci lendo os gibis da DC e da Marvel, e havia um grupo chamado Defensores, que era o Hulk, Surfista Prateado, Namor e o Doutor Estranho. Então eu acompanhava e eu gostava. Quando eu comecei a estudar a saída do corpo, eu falei, o Doutor Estranho saía do corpo. Saía do corpo. Levou muito tempo para fazer um filme, porque não tinha ainda
ainda desenvolvimento de imagens por computação como nós temos hoje. E é um personagem fantástico. E ele é um cirurgião arrogante que perde o movimento das mãos, vai lá para o Tibete e encontra o ancião, que é um mestre que... O que acontece? Quando fizeram o filme, o ancião, ele era masculino, era um senhor, e o Doutor Estranho aprende com ele. Quando o filme estava sendo organizado, os chineses, que ainda tem aquela coisa toda com o Tibete, e o mestre Doutor Estranho era tibetano, era um ancião, falaram, se esse filme entrar um mestre tibetano, não vai circular na China, pô. E é um mercado enorme. Então criaram um personagem, uma mulher inglesa, que faz o papel. No original não é uma mulher, é o ancião. É verdade. Um homem. Então são detalhes. O Doutor Estranho, eu sempre fui fã, né? E quando o filme saiu, eu já conhecia há muitos anos do Gibi e achei os 2 filmes. Tomara que saia um terceiro, né? Tomara. E o ator, o Cumberland, tá maravilhoso no papel. Ele abraçou mesmo ali de verdade. Tá muito bem no papel. Muito bom, mas os 2 filmes são bons, né? Multiverso da Loucura lá no segundo. Lá. Os 2 são muito bons. Ô Wagner, nesse lance de multiverso, você acha que a gente vive em outras realidades? Tem outro Wagner em outra realidade? Olha só, tudo é possível, tá? Todo mundo fala, tudo é possível. Só que tem um detalhe que eu acho ruim nessa história, tá? Eu tenho amigos que estudam física profunda e falam dessa possibilidade do multiverso, é claro. Mas deixa eu dar um exemplo, Rafael. Supõe que tem outro Rafael no universo paralelo. Quem paga tuas contas nesse universo aqui é você. É só eu e a Agora, o pessoal começou a viajar na maionese astral. Rafael, eu acho que você está meio estranho porque o seu eu de outra dimensão ou do multiverso está tendo uma crise lá, você está tendo um reflexo aqui. Cara, aí não faz sentido. Aí o pessoal começou a viajar. Então, tudo é possível. Mas o que eu aconselho a todo mundo? Foca no que você é aqui agora neste universo. Porque quem vai pagar tuas contas é o eu daqui. Seria muito fácil. O cara pagou lá, desapareceu o boleto aqui. Isso não vai acontecer. E outra, o cara está deprimido lá, dane-se se é eu lá. Aqui eu estou feliz. Então, foca no presente, na vida atual e no universo onde você está. Agora, tudo é possível. Não, sim, né? Eu perguntei por que em projeção astral você poderia encontrar com você mesmo ali. Então, mas o que eu tenho visto ao longo do tempo? Pessoas têm saídas do corpo e encontram espíritos, cara, que são pessoas que viveram aqui e estão do lado de lá. Como ela não admite a existência do mundo espiritual, ela acha que é ele ou um fractal dele do lado de lá. Eu tenho, por exemplo, você está aqui, você é uma pessoa. Você não é um fractal meu, eu tô te vendo, tá? Você desencarna, passa um ano, eu saio do corpo, eu dou de frente com você. Você não é fractal, você é uma pessoa, que é o Rafael que estava aqui e lá. Aí alguém fala, será que ele é meu fractal? Que fractal, caramba! Você é uma pessoa que existe, um espírito, uma centelha vital aqui. E muitas vezes no ocultismo se falava do guardião do limiar, que era você sair e encontrar um duplo de você mesmo, que seria todo o teu eu negativo de frente, tipo, se você não me vencer, você não passa, que era a metáfora do vencer a si mesmo. Muita gente pegou essas coisas ao pé da letra, tá? Eu trabalho com isso há décadas, nunca encontrei comigo meu em saída nenhuma, com outro eu, encontrei espíritos, pessoas que estão aos zilhões vivendo no universo. Tem muita gente que tenta camuflar a vida espiritual com um monte de teoria. Aqui, eu não tenho visto isso, que pelo menos é o meu ângulo de visão. A literatura inteira de projeção astral também não está mostrando isso. Eu falo por experiência própria e não em projeção, com um exemplo que eu dou sempre. Eu tô eternamente fazendo dieta, né? Não tem jeito, né? Eu também, mas não tá adiantando muito no meu caso. E aí o que acontece, Wagner? Muitas vezes eu me deparei discutindo comigo mesmo. Isso acontece. Pô, vou lá abrir a geladeira, tem um pedaço de bolo de chocolate lá na geladeira. Lá. Trouxe lá daquela festa de criança, lá... Aí você abre, aí você olha lá e fala, pô, vou comer esse bolo. Aí você fala pra você mesmo, não come não. Porque isso aí não é legal de você comer. Você já comeu o bolo antes, não precisa você comer de novo. Aí você fala, pô, mas é só um pedacinho. E você fica naquele debate com você mesmo. Sim. Então eu acho que tem vários eu dentro de você mesmo. Subpersonalidades, na verdade. Que é o que a apometria trabalha, alguns ramos de apometria. É muito daquele lance do anjinho e o diabinho na sua orelha, né? Uma questão filosófica pra você. Se não é pra poder pegar nada que tem na geladeira... Por que de madrugada, quando você está no escuro, por que tem luz na geladeira se não é para ver nada e pegar nada? Então, se tem luz lá, é para você ver alguma coisa e pegar alguma coisa. É o bolo de Schrödinger. Isso.
Wagner. Ô, Wagner, e o que você pensa sobre Deus? Pra quem é esse cara aí? Olha, Que não é esse cara de barba branca. Exato, que tá olha lá. só. Eu te pergunto, a nossa mente é relativa. A gente não, os nossos 5 sentidos não dão a medida do universo. A gente pega uma faixa bem estreita de percepção pela visão, audição, tato, olfato e paladar. Então nós estamos limitados na percepção. Alguns animais enxergam na natureza coisas que nós não vemos. Alguns animais têm um olfato mais apurado que o nosso. Então, alguns animais podem perceber no escuro coisas que a gente não está vendo. Quer dizer, 5 sentidos limitados. Como é que eu, ser humano, com 5 sentidos, posso dar a medida do universo se nem nesse universo, nem nesse planeta eu consigo ver tudo? E que se eu não dou conta nem disso, como é que eu vou dar conta de um conceito de algo maior? Então, qualquer coisa que a gente fale sobre o absoluto, ainda é o pensamento relativo nosso. Então, qualquer coisa que a gente falar sobre o absoluto, a gente está relativizando com o grau de consciência que a gente tem. Então, o que eu acho interessante? Eu não tenho nenhuma concepção de um Deus lá em cima. Tá? Eu tenho a concepção do todo que está em tudo, o qual eu não posso compreender com o relativo que eu tenho. Então, qual é a alternativa que eu tenho para entender isso? Mergulhar em mim, descobrir quem eu sou, expandir, evoluir, que à medida que eu for expandindo e evoluindo, eu vou ter uma compreensão e percepção maior, Rafa. Então, pergunta sobre Deus, ela levou a gente a não perguntar quem somos nós. Sim. E aí, se eu não descobrir nem aqui dentro, como é que eu vou descobrir a causa primária? E eu não estou falando de um cara lá em cima, eu não estou falando de alguém que tem um nome. Eu não tenho como nomear o absoluto criando um nome relativo na Terra, num planeta desse tamaninho. Então, quem fala de Deus não entendeu nada. É o conceito relativo tentando interpretar o absoluto que ninguém conhece. Agora, o todo está em tudo. Eu posso não perceber, mas eu posso sentir. Mas o que eu sinto, como é que eu vou te formatar em palavra? Como é que eu vou dizer quanto de altura, largura e profundidade? Sim. E outra, ele é branco, negro, amarelo ou vermelho? Ele é homem ou mulher? Essas coisas não se aplicam, porque são coisas relativas nós. Então, o grande mistério, a vastidão universal, só pode ser apreendida por alguém na vastidão. De Deus, só Deus entende. Nós, por enquanto, não entendemos nem de nós mesmos, quanto mais do absoluto. Então, isso levou a uma armadilha. Eu quero conhecer lá e não conheço aqui dentro. Conhece aqui, você expande para conhecer melhor lá. Então, eu não te tenho uma noção de Deus em nenhum sentido, mas eu posso te dizer que eu sinto algo aqui maior, mas eu não tenho como formatar. Porque se eu formatar é o meu relativo, você vai entender melhor. Como é que eu posso pegar o Senhor de todos os espaços e comprimir no espaço de um templo religioso, de uma religião do planeta desse tamaninho? Sim. Como é que eu prendo o Senhor de todos os espaços dentro do templo de uma religião da Terra? E como é que eu vou prender o Senhor de todos os espaços dentro da forma que eu imagino que é o universo, morando num planeta desse tamaninho? Então, grandes mestres no passado, quando perguntavam sobre Deus, a resposta era o silêncio. Porque não havia como formatar. E outra, olha Jesus nos 4 evangelhos. Jesus alguma vez formatou e definiu Deus? Não. Sempre Pelo falou de menos eu um nunca pai vi, celestial. Falou, esse cara é um cara judeu lá em cima. Não tem isso. Tá? Não é árabe, não é africano, não é brasileiro. Não é branco, não é negro, não é nada que a gente possa formatar. Então, aquele conceito, o homem é forma e semelhança de Deus, mas eu te pergunto, na forma ou na essência? Porque se nós somos forma e semelhante de Deus, Deus é um cara lá em cima, humanoide, e a natureza está cheia de formas diversas. Então, há uma essência, tudo, mas não é alto ou baixo, homem, eu não posso ter nome para isso e não posso formatar. Fora da nossa compreensão. Fora da compreensão, mas eu posso sentir. Mas na hora que eu tentar te explicar, já desaparece todo esse sentir dentro da forma relativa de pensar. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo questionando o espaço e a divindade e não achando nem infinito nem divindade dentro da gente. Achei, cresço, eu vou entender melhor isso lá fora. O melhor conselho para quem quer conhecer Deus é: conhece a si mesmo, cresce e se expande. Você vai entender melhor lá na frente. É o que eu acho. Você vai visualizar, você vai traçar um caminho. E tudo que eu estou falando aqui também é relativo. Não temos verdade absoluta, nenhum de nós. Quem pode falar de Deus é só Deus. Né? E numa escala que a gente não vai entender. Mas tá cheio de gente aqui achando que conhece Deus, cara. Nas várias religiões. Tudo é relativo, cá embaixo. Sim, totalmente. Eu já tive fases de questionamentos divinos aí terríveis, né? E aí eu cheguei à conclusão que Deus, ele simplesmente
deixa as coisas acontecerem. Né? Não ele tem, não vai se envolver na vida das Não tem pessoas, história de né? bem ou mal, tem não a tem consciência julgamento. cósmica, porque bem e mal depende de cada cultura, o que é exato. válido aqui pode não ser lá. Não é nada do que a gente pode imaginar, cara, nem nomear, nada. Agora, pode se sentir no cantinho secreto do coração, mas não tem como formatar, criar um templo ou uma religião para aquilo que é o infinito, além da minha compreensão. Não é um cara, não é um lugar, não é um templo, não é uma religião. É, é a consciência cósmica, de formas que eu não tenho como entender. Perfeito. Ô, Gustas, dá pra você mandar Coven pra gente? Coven? Falar da Coven. E eu tô vendo que ele tá ali prestando atenção aqui no papo, rapaz, olha. Você viu? Tô gostando de ver. Ele mudou da última vez que eu vim pra cá. Tá diferente? Eu acho que ele evoluiu um pouquinho, só um pouquinho, mas acho que deu uma melhoradinha, né? E ele tá usando aquela barba aqui sem o bigode. Sem o bigode. Lembra aquele aveia quacker, que tinha o velhinho da aveia quacker? Ele é o cara da aveia quacker jovem, que tem aquela barba aqui sem aqui, ó. É o cara da... O pior é que meu bigode tá aqui. Mas não dá pra ver. O bigode dele é aquele bigode de futebol de salão, 5 pra cada lado. 5 pra cada lado. De Deus eu não entendo, mas daquela barba feia ali eu entendo. Aí a gente pode julgar, né? Não, aqui julgar. Dá pra julgar, igualzinho a gente. Eu vou falar da Coven. A Coven, que é uma loja lá na Galeria do Rock sensacional, que tem vários produtos de Rudu e uma perfumaria vasta lá com mais de 50 fragrâncias inspiradas em perfumes internacionais e algumas criações próprias. E todos os produtos da Coven, não só os perfumes, tem sabonetes, tem produtos para magia, eles têm o cruelty free como primórdio, Wagner. Eles não são testados em animais. Então é sensacional. Que legal isso aí. Né? Já começa por aí. Coven, que tá no Instagram como @coven.1692 e a perfumaria como @coven1692 parfum, né? Também tem o site www.decoven1692.com. E eu vou falar para vocês que a Coven me presenteou com uma cesta com diversos produtos, mais de uma dezena de produtos. E essa cesta vai ser rifada e o valor vai ser revertido em ração para proteção animal. Wagner, eu sei que adere a essa causa, né? E então, sensacional. Eu tô divulgando no nosso grupo de WhatsApp, que tem o link na descrição do canal aqui, se eu não me engano, e também lá na bio do Instagram do Hispana Podcast. Mas eu vou fazer de outra maneira também, vou divulgar melhor isso aí pra gente ajudar os animaizinhos aí com a ajuda da Coven. Um abraço a Dani, muito obrigado. Valeu, Gustavo. Voltando aqui, Wagner, agradecendo a todo mundo que esteve aqui. Tem um último superchat aqui, antes da gente caminhar pro final, que é do Elídio, de novo aqui, Fênix03. Wagner, poderia nos passar suas percepções em projeção astral utilizando-se do psicossoma, perispírito e também do metalsoma, corpo mental? O que é o corpo mental? É o seguinte, ele está perguntando sobre veículos de manifestação da consciência. Vamos dar um exemplo. O corpo humano, ele ganha muitos nomes ao longo da história. Soma, corpo físico, corpo denso, ergástulo terreno. Então, o próprio corpo humano tem muitos nomes. Ao se falar de um corpo psíquico, né, você também vai ter muitos nomes, cada cultura vai chamar por um nome. Então, esta parte psíquica, que é o que sai do corpo, ganhou o nome de corpo espiritual, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo astral. Na Índia, um corpo de prana, por exemplo, ou na China, um corpo de chi. Então, os nomes variaram. Se fala, então, você está fora, mas o campo energético, é o corpo astral, ainda não é o eu real, ainda é o envoltório. Então, você poderia destacar a mente, ou o corpo mental, ou mental soma para fora, numa experiência mais elevada no plano mental. Seria uma projeção dentro da projeção? Uma segunda projeção. Você sai aqui, depois sai do corpo astral indo ao plano mental, além do próprio plano astral. Esse é um tema mais complexo de mencionar. No meu livro, O Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, tem várias imagens que eu coloquei dessa saída em corpo mental, que ele está chamando de mental soma, que é uma linguagem mais da conscienciologia. Já na linguagem espiritualista, o corpo mental dá na mesma, soma, corpo, tanto faz. Então, numa escala mais resumida, um corpo físico, que ele está perguntando, um corpo
extrafísico, ou psicossoma ou corpo astral, e um campo mental numa escala maior. E é claro que muita gente classificou isso de forma diferente. Você pega o corpo mental, a mente, o que muitos fizeram? Dividir a mente em duas, mente inferior e mente superior. E passaram a chamar corpo mental inferior, corpo mental superior. A mente não divide, cara. Você não pode ter algo inferior ou superior para algo que não tem espaço. Então, a divisão que se fazia mental inferior ou superior, ela era didática, para representar a mente ligada aqui e a mente ligada ao universo. Não é que são duas mentes, mas aí foi surgindo toda uma nomenclatura, principalmente na teosofia no século XIX e no ocultismo, que falava em 7 veículos de manifestação. Já a área aqui ocidental, o espiritismo, fala de 3, a conscienciologia de 3, e eu poderia harmonizar isso, 7 e 3, harmonizando isso como campos. O problema é que às vezes um corpo ou um campo foi dividido em 2 numa outra doutrina, parecendo que era 2. Só que isso é difícil de explicar aqui agora. Para facilitar, um corpo humano, um campo emocional e um campo mental. É o mais fácil da gente entender por enquanto. Mas é claro que ao longo da evolução nós vamos ativar outros campos ou veículos. Mas aqui na Terra é pensamento, emoção e corpo físico. É o que você tem imediatamente mais próximo. Num corpo mental, Wagner, ou mesmo numa projeção, você tem ali uma mente mais racional, ou ela continua levando esse emocional junto? Então, se você sai do corpo, você está levando a carga mental e emocional, que é a parte psíquica, só não levou a parte física. Se você destacar o corpo mental para fora do astral, você não leva emoção. É a mente pura. Agora, olha o erro que muita gente comete. Mas se não levar a emoção, cadê o amor? Amor não é emoção. Amor é estado de consciência. Uma entidade elevada em corpo mental, ela está cheia de amor, mas não o amor do jeito emocional que a gente coloca aqui. É tanto amor que ainda ajuda a gente de tabela, mas não é o amor no sentido, olha, eu te amo, se eu te pegar com alguém eu te mato. Né? Veja, e a gente chama esse negócio de amor, isso é violência emocional. Então não há esse tipo de emoção pesada no corpo mental. Serenidade, amor integrado e inteligência na luz. Já no corpo astral, a gente é lá fora muito parecido com a parte emocional daqui. É porque a gente leva mesmo. Você pede ele para entrar no meu canal do YouTube. Ele pode entrar no próprio Google e clicar assim, Wagner Borges, botar o sinal de mais e coloca assim, veículos de manifestação e o cascão astral. Vai abrir no YouTube, tem um programa de 2 horas em que eu explico esses corpos todos, dando visão de conjunto de várias áreas. Tá assim, veículos de manifestação da consciência e o mito do cascão astral. Se ele clicar isso, vai abrir lá esse conteúdo, que ali eu estou explanando numa aula, que aqui fica difícil explicar, a pergunta que ele fez. Não, sensacional. Eu fiquei curioso nesse negócio do corpo mental, de ser uma projeção dentro da projeção. Ali, é uma segunda projeção, muito mais rara, é claro. Né? Da sensação que deve ser isso aí. Como é que é, Wagner? A sensação que você consegue... Aí é que tá. Por que tem tão pouca coisa escrita sobre o corpo mental? Porque escapa ao limite da forma, do espaço e o tempo. É a mesma história de Deus. Como é que você vai descrever aqui? Por isso é mais fácil relatar uma projeção no plano astral do que uma no plano mental. Agora, eu conheci ocultistas extremamente arrogantes. Eu não mexo com projeção astral, meu negócio é o mental. E a pessoa toda enrolada emocionalmente cá embaixo, igual todo mundo. Falava de um corpo mental e não tinha serenidade mental nenhuma. Cheio de emoção igual todo mundo. Achava que ia morrer e furar o céu, direto no plano mental. Não funciona assim não. Então, degrau por degrau. Degrau por degrau. Agora é legal estudar o conjunto para ter noções maiores, para não ficar preso também numa experiência intermediária achando que é tudo. É parecido com aquele que a gente viu naquele filme lá, A Origem, lá, o Inception? Cara, não. Cara, como é que eu vou te... Eu vou te narrar uma no plano astral elevado, que não é o plano mental. Só para você entender a dificuldade. Eu me vi durante o sono num ambiente que eu era uma esfera de luz. Eu mesmo. Como é que eu vou te descrever um ambiente? Não tem cidade astral, é apenas uma luz em tudo. A luz é consciente, cara. E há um amor consciente. Outras consciências com forma de esfera de luz estavam lá. Um sentiu o outro, não era nem telepatia, ali era atrasado. Um amor sereno, inteligência, um percebendo o outro, e o pensamento era, estamos em casa, faz parte o aprendizado na Terra, não vamos poder ficar aqui, vamos ter que voltar, mas aqui nós compreendemos tudo. Lá embaixo não vai ter nem linguagem, aqui é amor sereno e inteligência pura.
caí dentro do corpo. Fiquei uma semana com esse amor dentro de mim. Todo lugar que eu ia, eu queria abençoar todo mundo. Mas é claro que eu não ia fazer isso, você chamar de maluco, mas eu abençoava em pensamento. E às vezes, Rafa, você é levado de um ambiente desse, fica imerso numa luz. Você cai dentro do corpo, não lembra. No dia seguinte, você acorda com um amor enorme. Aqueles seres que te levaram lá, usa você agora como conduíte. Você está no mercado, ele joga um feixe de luz e como esse amor veio com você, irradia esse amor para 1000 dentro do mercado, ninguém viu nada. São experiências mais difíceis de relatar. Então, isso ainda é o plano astral avançado. Agora, o plano mental não tem como descrever um lugar sem forma, pura luz, pura consciência, escapa a qualquer descrição. Quando alguém tenta descrever o plano mental puro, usando o cérebro, que está preso à forma, vai fazer várias analogias com... Não dá para entender o sem forma estando na forma. Por isso, o objetivo daqui é transcender a forma, para, numa escala maior, entender o sem forma em outra etapa. É a mesma coisa de quando, por exemplo... os povos originários viam os navios chegando na costa, que eles não sabiam o que era aquilo, né? E como é que vai explicar o que é aquilo ali? Exatamente. Aqueles caras brancos ali falam assim, o que é isso aí, né? É a mesma coisa, você vê uma consciência dessa sem forma, você fala, o que é isso? O que é isso você... aí, né? Como é que você vai explicar? Então, vamos grau a grau, cara. A gente vai alcançando a melhoria. Eventualmente, nós vamos estar nessa condição também. A gente vai compreender. Por enquanto, a tarefa aqui compreende a si mesmo. Descobre algo legal e transborda e vai vivendo, cara. Vai fazendo o melhor que você puder. Fazer a última pergunta aqui, que é do JFP Brasil. Falou, Wagner, em países orientais tem muito menos criminalidade que no Ocidente. Não sei. Depende do país. Não sei se é bem assim. Não, depende. Isso se deve à consciência espiritual dos povos devido à causa... De jeito nenhum. Oriental, ocidental, isso não significa nada. Nós não estamos falando do Oriente Antigo. Estamos falando de hoje. Você vai falar da China de hoje, não é a China do Lao Tse, do Tao Te Ching de 600 a.C. A Índia não é a dos Upanishads, tem bomba atômica. Então, você vai ter ali confusão, criminalidade, ignorância, igual em qualquer lugar, não é isso não. A confusão que se faz é que o Oriente tinha toda uma tradição espiritual e muita gente ainda vive nessa atmosfera, pelo menos no imaginário. A Índia de hoje, por exemplo, e a China não são o que um dia elas foram. Agora, onde essa atmosfera existe? No plano espiritual. Você quer esse Oriente vivo, espiritual? Está lá fora. Não é um hemisfério do planeta oriental. É o estado de consciência do lado de lá. É isso. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente no chat. Foi sensacional. E agradecer você, Wagner, por esse papo hoje, né? Tenho certeza que eu vou ver você mais vezes por aqui. Quando eu voltar das viagens aí eu vou combinar de vir uma outra sexta-feira aqui com você de tarde. E aí a gente vai bater. Quando eu puder, eu vou vindo aqui até para te ajudar no canal a bombar. E o pessoal que não tá sabendo, tem um martelo do Thor aqui no podcast. Tem, gente. aqui é só os dignos que levantam o martelo aí, aqui, ó. Olha, dizem que só os dignos podem levantar o martelo do Thor. Tô conseguindo levantar, mas tá quase caindo aqui. Mas o Gusta consegue levantar esse aqui? Ih, não sei não, tem que testar, não sei não, viu? Gente, adorei esse martelo do Thor aqui, que bacana, cara. Que você comprou isso aonde, ô Rafa? Cara, comprei numa loja de artigos geek aí, meu, que vende tem um monte de coisa. Se deixar eu lá, eu vou trazer um monte de coisa de Star Wars, de Senhor dos Anéis, de Marvel. Eu também adoro. Você sabe, cara, que eu cresci lendo muito gibi da Marvel. O Thor era Vingadores, Thor. Só que com o tempo, cara, eu comecei a ficar fã do Loki. Do Loki? O Loki é ardiloso, ele é irônico, ele é muito mais inteligente. Ele faz acontecer muito mais. Ele é muito mais inteligente que o Thor. Eu passei ele manipula tudo. Fiquei fã do Loki, cara. Tão ardiloso que ele é, mas fiquei fã dele. Tá certo, então. Obrigado mais uma vez, Wagner. Não dá pra gente ficar mais tempo hoje. Eu vou sair agora para dar palestra lá no IPPB. Daqui a pouco são centenas de pessoas, as palestras gratuitas, às sextas-feiras, há 30 anos que eu faço aqui. Gente, o Wagner vai estar lá no IPPB, só chegar lá. Eu vou estar dando uma palestra hoje sobre saídas do corpo e presença de mentores atuando nessas saídas com as pessoas. E aí vai estar lotado, é às 20 horas, né? Aí eu vou sair daqui, vou pegar o metrô, vou lá pro Ipiranga. E aí mais tarde eu vou estar fazendo essa palestra. Eu tenho certeza que tem uns amigos que já vieram aqui que vão estar lá. Aí. O Márcio Harada veio aqui esses dias. O Márcio, o Diego Roque. O Diego está em Santos, talvez não esteja hoje. O Jefferson, o Rodrigo Betim. Tem um monte de gente que já esteve aqui, que está lá junto com a gente. Só gente boa. Tudo gente boa. Gusta,
Brigadão mais uma vez, tamo junto, meu camarada. Augusto, a próxima vez que eu vier aqui, cara, faz a barba, por favor, cara. Você tá assustando o convidado do podcast, fica assustado quando vê ele com essa Pois barba é, feia né? aqui, cara. Se tivesse com uma criancinha junto aqui, Exato. Pesadelo. Não Como vai fazer ia projeção dar, cara. O problema do Gustavo, sabe o que é? É palmeirense. Esse é um problema. Se eu soubesse, eu não tinha vindo. E você viu o que o Botafogo fez com o Palmeiras no ano passado? 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Tá vendo? Nós nos vingamos do ano anterior, 2023. E aí virou agora um clássico, né? Interestadual, né? E aqui em São Paulo, Gusto, eu gosto do Santos, né? Aí, ó. Eu sou Botafogo. Tamo junto, E estamos aqui com o Santos também. Vamos lutar para não cair esse ano, para que o peixe não caia. Não vai cair. E domingo, tamo lá pra bater no Fluminense. Maracanã, Santos e Fluminense. Tô lá no Maracanã. Palmeiras e Corinthians amanhã, Bragantino e Botafogo. Eu sei tudo da rodada. E isso aqui é o legal. Posso mexer com a parte espiritual, mas eu sei tudo da rodada. É isso aí, pô. Aqui embaixo. A minha vida tá aqui agora. Tá encarnado, cara. Aí, Isso. Né, É. E é isso aí. E a gente vai estar aqui de novo na segunda-feira com o Mago Lamon. Mago Lamon, que vai vir trazer também o seu conhecimento. Ele também que é historiador, professor de história. Pô, tem um conhecimento bacana pra caramba pra trazer. Se eu puder, eu vou assistir, porque a parte de história, cara, eu sou apaixonado também. Eu gosto muito. Eu sou suspeitaço pra falar disso aí. Eu adoro o gosto pra tema. caramba. Vou ver se eu consigo assistir. Eu te espero assistindo aqui na live aqui também, então, Wagner. Então, valeu, gente. Tamo aí de novo na segunda-feira. Obrigado mais uma vez, Rafa, Wagner. legal estar aqui com você de novo. É isso. Resistam, reajam, revolucionem. Tamo junto, venceremos.